Olá pessoal, vamos retomar o nosso assunto, que nós iniciamos na última postagem. E o nosso assunto é ondas, os fenômenos ondulatórios, tá? Então aqui eu trouxe a segunda parte da aula e o assunto principal é a equação fundamental da ondulatória. Então existe uma equação que rege os fenômenos ondulatórios. E essa equação que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu procurar aqui um apontador para ficar melhor a gente visualizar. Aqui. Pois bem, então a equação fundamental é essa aqui, ó. Velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto do comprimento de onda vezes a frequência. Lembrem que esse lambda, que é uma letra grega, representa o comprimento de onda. Comprimento de onda, lembrando lá, é a distância consecutiva entre dois picos consecutivos ou entre dois vales consecutivos. E a frequência, que é representada pela letra F, é a quantidade de ciclos, tá, a cada segundo, ou seja, a quantidade de pulsação da onda por segundo. Lembrando também que a frequência pode ser expressa em função do período, ou seja, a frequência é igual a 1 sobre t, ou seja, é o inverso do período. Tá? Se a frequência é o inverso do período, o período também é o inverso da frequência. Tá bom? Então, se você tem aqui f, tá? E você tem também f em função do período, você pode escrever a equação fundamental tanto em função da frequência, esta equação aqui em cima, como em função do período, essa aqui. Vamos para as unidades. A velocidade, o padrão, né, de unidades no SI é dado por metros por segundo. Tá? A frequência, que é ciclos por segundo, ela recebe um nome especial chamado Hertz. Tá? Então, o Hertz, quando você vê em qualquer circunstância, em qualquer outra situação, esse nome Hertz, associado a algum valor numérico, está representando o ciclo por segundo, tá? Está se relacionando a algum fenômeno periódico. O T é o período, que é o tempo de uma oscilação. A unidade do período vai ser a mesma unidade da frequência, tá? Ou seja, a unidade de tempo que está relacionada à frequência. Se a frequência for em Hertz, automaticamente o período vai ser dado em segundos, tá? Lembrando, frequência é a quantidade de oscilações que uma onda faz em um segundo, ou uma unidade qualquer de tempo, né? E o período é o tempo de apenas uma oscilação. E terminando aqui, nós temos o comprimento de onda. A unidade padrão do comprimento de onda é o metro, tá? Então, eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver, tá? Então, olha só. Uma determinada onda sonora se propaga com uma frequência de 340 Hz. Então, o quesito A pergunta: quantas vezes uma crista da onda passa por um determinado ponto a cada segundo? Letra B: qual o intervalo de tempo que uma crista dessa onda leva para se repetir à medida que um pulso se propaga? E letra C: calcule o comprimento de onda dessa propagação. Considere a velocidade da propagação do som igual a 340 metros por segundo. Então, vamos responder a letra A. Então, fique aqui, ó, observação, né? Já deu aqui, a pergunta deu uma informação, que a frequência de determinada onda sonora é 340 Hz. Bom, então a letra A, se você entendeu o conceito de que é frequência, então você sabe que se eu digo aqui que a frequência de oscilação é 340 Hz, então significa dizer o quê? Que a cada segundo 340 cristas passam pelo ponto. Mas por que 340 cristas? Lembram, gente? As cristas são os dois pontos, são os pontos mais altos da onda, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, mostrar aqui. Olha só, nós temos aqui o modelo de uma onda aqui no simulador. Então, essa distância aqui, ó, dos pontos mais altos e dos pontos mais baixos consecutivos, tá? É o comprimento de onda. E cada ponto desse aqui mais alto é que a gente chama de pico, e os pontos mais baixos são os vales, tá? É isso aqui, ó, tá certo? Então, a frequência é justamente o tempo em que cada ponto desse aqui, vamos aqui nos ater a essas esferazinhas aqui na cor verde. Então, imagine que ela esteja no ponto mais alto.
Então, a frequência é o tempo que um ponto desse aqui, uma bolinha dessa sai desse ponto mais alto, vem, ela passa no ponto mais baixo e depois retorna ao ponto mais alto. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma oscilação completa. Tá? Sai do ponto mais alto, passa pelo ponto médio, vai ao ponto mais baixo e retorna ao ponto mais alto. Tá certo? Então, a quantidade de vezes que esse movimento se completa a cada segundo é o que a gente chama de frequência, certo? Então, aqui já está dada a resposta, né? Então, a cada segundo, 340 cristas passam pelo ponto considerado. Bom, agora a letra B. Qual aqui perguntou o seguinte: o intervalo de tempo que uma crista dessa onda leva para se repetir. Ou seja, o intervalo de tempo que uma crista leva para se repetir, gente, é o tempo de quê? É o tempo de uma oscilação completa. Então, essa pergunta aqui, ela está relacionada ao período. Tá certo? Então, olha só. Então, se você já tem o dado numérico da frequência, se você já calculou a frequência, o probabilidade da frequência, o período é muito fácil. É só você aplicar essa equação aqui, ó. A frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre t. Tá certo? Então, se eu quero calcular t, que é o período, o que eu faço? Eu dou uma ajeitadinha nessa equação, ó. Então, como é que esse t sai daqui? Ele vem para o primeiro membro multiplicando, ou seja, ele vai vir aqui em cima. E a frequência, esse que é representada por f, vai para baixo. Então, fica isso aqui, ó. Reparem que frequência e período apenas mudaram de posição na equação. Tá? É aquilo que eu falei, a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. Então, agora basta substituir os valores. Ó. 1 dividido por frequência. A frequência, o problema já deu, é 340 Hz. Quando você divide 1 por 340, você encontra esse valor aqui. Então, o período dos pulsos que essa onda sonora produz é 0,0029 segundos. Tá? Lembrem, se a frequência foi dada em Hz, então o período, quando a gente acha o resultado numérico, é acompanhado da unidade segundos. O que significa isso? Significa o seguinte, que uma oscilação completa dessa onda demora apenas 0,029 segundos, ou seja, é muito perto de zero, ou seja, é muito rápido, né? Olha só, não é nem metade de um segundo, não é nem um décimo de segundos, tá? Então está na casa ali do milionésimo de segundo, ó, tá certo? É muito rápido, tá certo? Bom, a questão C pergunta o seguinte: ela pede que você calcule o comprimento de onda da propagação. Bom, o comprimento de onda, você já sabe que é o lambda, né? É esse aqui, ó, esse termo aqui que representa o quê? Lembrem de novo, eu vou voltar. O comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos, ó, ou dos vales. Essa distância bem aqui, ó, daqui, do ponto mais alto, até esse aqui, ó. Então, essa distância aqui é que ele está pedindo, ó. Ou essa aqui, ó, dois vales consecutivos, ó, deve ter a mesma distância. Então, essa distância aqui em metros é o que a gente chama aqui, o que o problema está pedindo, que é representado por lambda. Então, vamos lá. Vamos aqui responder. Então, voltando aqui meu ponteiro. Está aqui. Então, veja só. Ele deu um dado importante do problema, que ele diz o seguinte. Ele disse que você tem que considerar, né, a velocidade de propagação do som, já que se trata de uma onda sonora, igual a 340 metros por segundo. Então, vamos guardar essa informação, porque ela não foi dada de graça. Não foi dada à toa. E aí a gente pega a equação fundamental lá da ondulatória. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. O que o problema quer? A questão está te pedindo comprimento de onda, ou seja, o lambda. O que eu faço? Tiro o F, que é frequência, e jogo para o outro lado da igualdade. Olha, então repare, se esse lambda for ficar sozinho, que é o que eu quero, então esse F, que é a frequência, ele tem que ir para cá. Ele vai ficar dividindo a velocidade. Então, tá aqui, ó, lambda é igual a velocidade dividido por frequência. Tá? Então, vamos substituir os valores agora. A velocidade de propagação do som, aqui nessa questão, e geralmente, ele na maioria das vezes, ele é bem próximo de 340 metros por segundo. Tá?
Então, olha aqui, 340 metros por segundo. E a frequência, o problema também já deu, é 340 Hz. Quando você divide esses valores, você vai encontrar 1. Tá? Então, você achou aqui que o comprimento de onda é igual a 1 metro. Tá? 1 metro é o comprimento de onda. Ou seja, a distância entre dois picos consecutivos é de 1 metro, ou 2 vales. Tá? Então é isso, gente. Vamos exercitar. Próxima aula eu vou passar mais umas questões para vocês. Mas eu vou deixar vocês exercitando, né? Então, olhe só essa segunda questão aqui, para vocês responderem, tá? E aí, oportunamente, vocês irão me passar essa resposta, tá? Eu vou pedir aí brevemente. Então, olha só, uma pedra cai em uma represa, gerando ondas na superfície da água, que percorrem 130 centímetros no intervalo de 1 segundo. A pergunta é, a distância entre duas cristas consecutivas é de 25 centímetros. Então, qual a frequência dessa onda? Então, você também vai usar aqui a equação fundamental da ondulatória. Tá? O que ele pede, o que a questão pede é a frequência. Então, olha só, se ele deu frequência, tá? E ele deu aqui, olha, a distância entre duas cristas consecutivas é 25 centímetros. Mas qual é a grandeza, né, que a gente tem, que é representada pela distância entre duas cristas consecutivas, tá? E eu tenho que ter também a velocidade, mas reparem que aqui ele deu a velocidade, ele não deu diretamente a velocidade da onda, mas ele deu aqui, ele informou alguns dados que nos permite calcular a velocidade de propagação dessas ondas aqui, ó, dessa onda na superfície da água, né? Então olha aqui, ele diz que as ondas na superfície da água percorrem 130 centímetros no intervalo de 1 segundo. Tá? Se você lembrar lá do ensino médio que a velocidade média é o espaço percorrido ou distância percorrida por um corpo ou um objeto no intervalo de tempo, esses valores aqui, esses dados vão estar relacionados à velocidade. Então basta você ter calma, fazer as relações corretas e substituir os valores. Tá certo? Então, é isso aí. Até a próxima aula então, pessoal.